O abaixo-assinado na internet que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, já supera mais de 1 milhão de signatários. Somente hoje, a petição criada na plataforma Change.org ganhou mais de 100 mil novas assinaturas. O abaixo-assinado inclui uma denúncia por crime de responsabilidade contra o magistrado. O pedido será endereçado ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que tem a prerrogativa de pautar o tema no plenário. Bom, Ana, só para a gente lembrar, hoje o ministro Alexandre de Moraes já acumula 23 pedidos de impeachment contra ele no Senado. Esse super pedido aí, que está sendo, esse abaixo-assinado na internet, que já acumula mais de 1 milhão de assinaturas, deve ser entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no próximo dia 9 de setembro. Paula, e aí o que nós vamos ouvir do Rodrigo Pacheco? Aquele bando de platitudes, de blá, 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 fala, fala, fala e não fala nada. Então, hoje, infelizmente, se você perguntar ao brasileiro engajado politicamente, preocupado com a situação do nosso país, que instituição que ele ainda confia, ou, melhor ainda, qual instituição que ele não confia, eu tenho certeza absoluta que o Senado vai estar lá em cima, e por causa do senhor Rodrigo Pacheco, a gente fica repetindo aqui, né? Nós temos ferramentas de freios e contrapesos para cessar, para parar essa insanidade toda jurídica. Elas não são usadas por pura covardia, conveniência, falta de autonomia e de independência entre os poderes. Eu não digo nem de harmonia entre os poderes. Harmonia tem, de sobra. Ontem nós mostramos a foto que retrata exatamente a harmonia entre os poderes. Autonomia não tem, tampouco independência, mas a harmonia tem. Então, já houve outros pedidos de impeachment para o Alexandre de Moraes que superaram a casa dos 5 milhões de assinaturas. Aí, a foto da harmonia entre os poderes, né? Olha como os poderes são harmônicos. Não tem independência nenhuma. Congresso não tem. Executivo também não. Mas está lá, né? Estão todos lá. Então, Paula, a questão é: o Senado vai ficar de joelhos até quando? Tentando salvar as cabecinhas ali das guilhotinas jacobinas. Não tem como. Eu vou repetir. Nós precisamos encampar começar uma campanha sobre a extinção do foro por prerrogativa de função, porque enquanto tivermos essa corda no pescoço dos congressistas, essa foto aí vai ser o nosso dia a dia, vai ser o resumo dos acontecimentos diários do Brasil, essa harmonia forçada, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles ficam segurando os nossos senadores como reféns o tempo todo através do foro por prerrogativa de função. Essa foto é uma vergonha, uma vergonha. Pois é, Piotr, além da questão do foro por prerrogativa de função, afinal de contas os senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, tem também uma questão de conflito de interesses, né? Muitos senadores que são advogados ou que têm bancas de advogados, têm as mulheres, os filhos, os sobrinhos trabalhando e, claro, não querem se incompatibilizar com o Supremo Tribunal Federal, já que muitas causas chegam aí à última instância. Então tem essa questão também do conflito de interesses, muitas vezes, que infelizmente pesa nessa questão aí de propor o impeachment de um ministro. Que é, obviamente, um dos problemas da Constituição. A casa que julga, os seus membros são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, todos os parlamentares, mas no caso é só o Senado que pode mover um processo de impeachment de ministro do Supremo. E aí nós temos um conflito de interesse que, claro, o interesse prevalece. Na verdade, é o temor, não é exatamente o interesse. Num Supremo que é ativista, alguma dúvida que geraria problemas, revanchista até, porque a gente viu, o primeiro movimento lá atrás, numa das poucas coisas que Rodrigo Pacheco acertou em relação a manter a autonomia do Congresso Nacional, no caso do Senado, e aprovou, agora o Lira pretende dar andamento, mas é preciso verificar se isso realmente vai acontecer depois dessa reunião que a gente mostrou a foto aí, que foi justamente sobre proibir
pela lei, decisões monocráticas de ministro supremo que avancem, que afrontem decisões do colegiado, ou seja, do Congresso Nacional e do Executivo. Uma decisão monocrática do ministro não poderia fazer isso, apenas a decisão do colegiado. O ministro Gilmar Mendes chamou os senadores todos de pigmeus morais. Imagina só se era para tanto, sem contar a grosseria do termo e tudo mais. Isso depende de avanço na Câmara, que estava lá também, se não me engano, 8 meses parado. O Arthur Lira não deu um andamento. O que também é outro abuso. Por que não? Se o Senado se manifestou, põe para votar. Se a Câmara disser sim ou não, pelo menos tem-se uma resposta. Agora colocou isso como moeda de troca, de pressão, para o Supremo, digamos, ceder um pouco. Fato é que nessa reunião, pelo que foi apurado, e ontem eu ouvi uma outra história que não foi exatamente só de sorrisos, essa é a parte da fotografia. O Arthur Lira reclamou, até porque está pressionado pelos deputados, e reclamou muito, em relação especificamente, olha, vocês estão jogando juntos. O Executivo, que está querendo dinheiro das emendas dos parlamentares, que usavam de escolha própria para saber para onde ia o dinheiro, né, o destino daquele dinheiro, está querendo usar esse dinheiro para aquelas obras que o governo não consegue concluir porque gasta demais. E estava usando justamente o Supremo, o que não é novidade. Se a gente lembrar agora, recentemente, na questão da reoneração, que houve decisão já do Congresso ontem, vai ser paulatina a partir do ano que vem, mas não mexe nada em relação a este ano, vai continuar desonerado este ano, o governo recorreu, depois de uma decisão no Congresso, veio o veto do Lula, o que tudo bem, isso é da democracia, o Congresso derruba o veto, promulga a decisão, o governo vai lá e recorre ao Cristiano Zanin, que deu uma liminar, voltando à reoneração. Ou seja, num ato completamente monocrático, sobre uma decisão, podemos chamar de decisão decidida, né? Porque foi decidida várias vezes. O Congresso se manifestou sobre o assunto. Então, quer dizer, há um incômodo sim do Congresso, mas aí a questão é saber o quão grandes são os dois integrantes do Congresso ou que tipo de pressão maior será capaz de movê-los a apenas recobrar a sua independência prevista na Constituição. Porque hoje o Congresso é pequenininho, o Executivo, no caso do governo Lula, tem um conluio ali, podemos dizer, esse consórcio com o Supremo, mas o Congresso manda muito pouco. Muito pouco. E hoje, obviamente, isso não faz parte da democracia brasileira. São 3 os poderes, deveriam ser independentes. Principalmente independentes, harmônicos nem necessariamente. O fato é que o Supremo está mandando em tudo.